Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC arretado aqui em mais um vídeo, né? Tava um tempinho sem gravar o vídeo e agora o pessoal até me cobrou, né? Cadê os vídeos? Tá parado? Não, na verdade, se você é torcedor de São Paulo, só acompanha o canal, né? É bom informar isso, até trazer um pouco da agenda. O São Paulo folga essa semana, pelo menos no meio de semana, né? Não enfrenta ninguém, não tem nenhum jogo. E aí só vai jogar no domingo, fora de casa contra o Santo André. Então não vai dar para acompanhar estádio, né? Depois, no meio da outra semana, o São Paulo joga fora também e só vai jogar em casa no próximo domingo, dia 12, no clássico contra o Santos. Esse jogo com certeza estarei lá no Morumbi. Então, como não estava tendo jogo, não dava para fazer nem pré nem pós-jogo. Porém, além da cobrança, né, do pessoal, tá cobrando aí, isso é bom. Vamos fazer esse vídeo aqui, falar sobre a nova contratação do São Paulo, né? Se você não está antenado ou se acompanhou pouco, o São Paulo anunciou hoje o 8º reforço, que foi a contratação do atacante Erisson. E aí, aqui no canal, se você está chegando agora, né, nós temos uma playlist, né, de quase todas as contratações. Uma contratação ou outra, que foi o caso do David e do Caio Paulista, eu falei deles durante o pós ou o pré-jogo. Então, o resto dos contratados, né, que é o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, o meio de campo Mendes, os atacantes Pedrinho e o Elton Rato, todos têm um vídeo específico. E agora um vídeo sobre o atacante Erisson, né? Então eu vou começar esse vídeo já falando dele, que para mim, pelo que eu vi o pessoal comentando e na imprensa, ele parece ser o menos conhecido. E a gente vai entender um pouco dele quando chegar na parte do histórico. Mas o pessoal sempre perguntando, e aí, e esse Erisson, o que é que você acha? Então eu vi que realmente ele já começa falando que parece que é o que menos a torcida de São Paulo conhece. O Erisson vem nos mesmos moldes das outras contratações, vem por empréstimo. Essa é, vamos dizer assim, a primeira coisa divergente a se falar, ou que ainda está meio, vamos dizer, aberto, porque alguns canais, eles noticiaram que o São Paulo não ia pagar nada, porque o valor de 1,5 milhões, que é o valor de empréstimo por um ano, seria de uma dívida, né, abatida numa dívida que o Botafogo tem com o São Paulo. Já outros canais falaram que o São Paulo realmente vai pagar esse valor. Né? Se o São Paulo for pagar esse valor, eu acho que é um valor caro, né? 1,5 milhões. Só em termos de comparação, o São Paulo pagou 1 milhão por David e é um cara que em tese era mais conhecido. Então, mas se for por esses moldes de cobrir uma dívida, eu acho que é um valor tá bom, né? Tá dentro da expectativa do São Paulo, que é uma oportunidade de mercado. Tá? Mas falando, além de falar desses moldes aí de contratação, é bom também trazer uma coisa aqui para vocês. Eu vou trazer os dados, ó. O Erisson, ele tem 1,83 m e 80 kg. Então, em termos de físico, né, ele é um cara forte, né? Você olhando até visualmente, você consegue ver que ele é um cara que tem uma certa, né, vamos dizer assim, estrutura meio forte. Né? Então, isso vai ao encontro, na verdade, das características que eu vou falar nele mais um pouco à frente. Só em termos de comparação, o Caleri tem 1,81 m, um pouquinho mais baixo, e também 72 quilos. Então, comparando os dois, Caleri e ele, você vê que o Erisson é mais forte realmente. Em termos de histórico, não tem muito o que falar do Erisson. Ele passou por alguns times pequenos, 15 de Piracicaba, também rodou pelo Figueirense, mas ele se destacou no Botafogo, então tem que falar do Botafogo. E no Botafogo, ele fez na temporada 2022, até onde ele ficou no Botafogo, antes de ser emprestado para um time de Portugal, ele fez 15 gols. E aí essa coisa interessante, por isso que eu acho que ficou assim, de o pessoal não conhecer ele. Porque ele foi um cara bem, estava até jogando bem. E aí na reformulação do Botafogo, o Botafogo trouxe o atacante, né, Tiquinho, que inclusive é paraibano, é meu conterrâneo. E aí ele veio, já assumiu a titularidade, então o Erisson não conseguiu nem talvez ter um bom desempenho para ser esse substituto imediato, então ele meio que sumiu e foi emprestado para Portugal. Por isso que eu acho que o pessoal não conhece ele tão bem. Mas é isso. Quando teve uma boa fase no Botafogo fazendo esses 15 gols. Aí, é óbvio que isso inclui Carioca, enfim, campeonatos que a gente sabe o nível, né? E aí, finalize, vamos dizer assim, terminando essa parte aqui do Erisson, eu quero falar das características. O Erisson, ele foi contratado, é um atacante, é um centroavante, ele é contratado para ser o substituto do Caleri. O Caleri é a nossa peça principal ali na frente em termos de centroavante. E quais são as características deles?
do Erisson, né? Ele é um cara, como eu falei, por ter 1,81 m, né? Mais de 83 e mais de 80 quilos, ele é muito forte. Né? Ele tem explosão. Ele é um cara que, se você for ver as jogadas, eu não vou botar algum vídeo de jogadas aqui, mas ele tem isso. Forte, explosão e usa também essa capacidade física dele para ter um chute forte. Ele é canhoto. Só que eu vou deixar um vídeo aqui dos gols do Erisson, né? É um vídeo curto dos 15 gols que ele fez para o Botafogo nessa temporada. E são gols de dentro da área, essencialmente de dentro da área, ou de cabeça, ou entrando, né, por trás do zagueiro, ou até mesmo a bola rebate e toca nele ali. Então é um cara que tem, né, dentro da área, ele tem muito oportunismo, né, e consegue finalizar bem quando ele puxa para a esquerda. Então é aí que o torcedor de São Paulo, ele tem que entender. Você não vai ver o Erisson, pelo menos é o que a gente imagina, como sendo um ponta, né? Obviamente não sei o que o Rogério, às vezes o Rogério, a gente não entende o que passa na cabeça dele, né? Mas esse é vamos dizer assim, um fato. Você também não vai ver o Erisson pegando a bola, saindo driblando 1, 2, 3 e entrando dentro da área e fazendo gol. Você não vai ver. Agora você vai ver ele usando o corpo, protegendo e muitas vezes fazendo uma finta, né, e puxando para a esquerda e chutando com força. E sempre dentro ali da área como centroavante. Como vocês vão ver aí nesse vídeo que mostra os gols que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então basicamente não tem muito o que se falar do Erisson. Agora, dentro desse contexto geral, a grande questão que eu tenho que colocar aqui no final é isso. Como o pessoal me perguntava, eu até brincava, e o Erisson, o que é que você acha? Eu dizia, você não lembra o Boi Bandido, o Aloísio? Pronto, é isso. Agora, se isso é uma coisa boa ou ruim, aí é da pessoa que perguntou, né? Porque ele tem muitas características, pelo menos para mim, parecido com o Boi Bandido. Tanto é que o apelido dele, e vocês viram aí, vão ver aí no início do vídeo que eu fiz essa capa aí é do touro, né? Então, por causa dessa força dele. Agora, você acha que é uma boa contratação? Não, primeiro vocês comentem aqui. E aí depois eu vou ver se realmente a gente pensa, vamos, da mesma forma. O que eu vi é que muitos torcedores ficaram assim, e foi a minha impressão inicial, foi como, mas outro atacante, São Paulo já contratou o Pedrinho, São Paulo contratou o Marcos Paulo, o Elton Rato também é meio atacante, o David precisava de outro atacante. Realmente, se você for pensar por esse lado, a gente estranha, enfim, aproveitando essa oportunidade de mercado, não é uma coisa que estranha, né? Só que assim, eu fazendo uma análise profunda, e vamos dizer, convido a você a fazer isso, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, ele vem para substituir o Caleri. Então, se você, em alguns jogos específicos, você poupa o Caleri, porque o Caleri jogando bem ou mal, o estilo de jogo dele é muito desgastante. O São Paulo muitas vezes está pressionado e joga a bola no Caleri. O Caleri toca de cabeça, sobe ali, divide com o zagueiro, ainda tem que correr para a área para tentar receber. Ou ele mesmo toca e ele vai atrás da bola. Então, isso é muito desgastante. Então, vindo um atacante, né, com umas características parecidas ali de centroavante, você pode poupar o Caleri e deixar ele numa condição melhor em jogos importantes. Isso é um ponto. Então, acho que já é um ponto positivo. O segundo, isso é um fato também. O segundo ponto, e o terceiro que eu vou botar aqui para vocês, é mais conjuntura. Imagina que o Erisson chega como reserva, faz um gol no primeiro jogo, no segundo dá um passe, no segundo faz outro gol, depois faz 2 gols no jogo. E cai nas graças do Rogério, que isso também conta muito, né? Se ele não entra ali como titular, ele faz uma sombra muito grande para o Caleri. E aí, pessoal, eu tenho que falar isso. Em qualquer situação da sua vida, né, empresa, se não tiver concorrência, né, você não evolui. É difícil, ou demora muito a evoluir. Então, se tem uma sombra ali para o Caleri, isso pode fazer com que o nível até do ataque melhore. Porque vai gerar uma preocupação para o nosso atacante, que é o único que a gente tem hoje. Né, que também vale pontuar, não começou bem, né, esse Paulista. Então você já tem um segundo ponto positivo, que eu acho que é isso, a concorrência. É saudável em todos os aspectos. E o terceiro, se você for analisar, imagina situações como aconteceu no ano passado, que o São Paulo precisa de um gol. Né, um jogo eliminatório e tá tudo fechado, o time tá tudo fechado. O São Paulo, como muitos times, vai para aquele bumba meu boi, jogando a bola de todo jeito. E aí, se a gente for olhar, vai botar quem? O Juan, que a gente já botou em várias situações.
O Pedrinho pode até entrar, mas vai fazer aquele salseiro, vai jogar a bola na área e Caleri muito marcado. Então, ter dois atacantes, eu vejo uma possibilidade boa de ter dois centroavantes ali, brigador, para fazer o gol. Então, pode ser algumas situações jogar o Edson e o Caleri para ter mais presença de área. Então, esses pontos aí, eu acho que são pontos positivos que se olhar para esses que não são tão bons, que é justamente isso. Por que contratar outro atacante se o São Paulo tem tanta deficiência na lateral esquerda, agora também na lateral direita, para a questão do Orejuela, então, por que trazer outro atacante? Mas se você for olhar nos pontos positivos, eu acho que é uma boa contratação, tudo bem? Então finaliza esse vídeo aqui falando do Edson, do El Toro, do Boi Bandido aí, novo Boi Bandido, o que você imaginar, né? Se você curtiu o vídeo, dá o seu joinha, seu like, né? Compartilhe também. E para, como eu falei assim, a questão da folga, né? A única questão que eu venho trazer até por final aqui para falar do São Paulo, e esquecendo um pouco da contratação, né? Só foi justamente as polêmicas, né? Tiveram várias polêmicas aí, eu não quero entrar no mérito, mas é bom trazer aqui para vocês. Primeiro, essa questão da folga, o São Paulo teve 2 dias de folga, né? Então, imagine você fazendo o seu trabalho, você ter 2 dias de folga, sem considerar, vamos dizer, o sábado e o domingo, mas recebendo o mesmo salário e com dificuldades na sua empresa, que é o caso que está acontecendo com o São Paulo. Então, esse foi um ponto. O outro ponto também é que está essa polêmica aí, que é a questão do Orejuela, do Zé Ruela, aí, como o pessoal está chamando, né? Ninguém sabe, o Rogério falou que ia realmente ainda insistir nele, que o jogador tinha que ser forte e continuar jogando, né? Eu não sei se essa é a melhor situação, mas também já rolou algumas notícias dizendo que talvez ele fosse deixado de lado, meio que afastado, para preservar o jogador e o São Paulo improvisar alguém na lateral direita. Vi também falando entre Pablo Maia e o Gabriel Neves. Bem, eu acho que o Gabriel Neves podia até se vir bem ali, por ser um cara menorzinho, rápido, porém é a questão do estrangeiro. Essa questão do estrangeiro atrapalha o São Paulo nesse planejamento e vai atrapalhar até o final dessa temporada. Então tudo bem, essas questões aqui que eu queria trazer. Se você também viu alguma informação, comente, né, compartilhe aqui nos comentários, né, faça isso também, que a gente pode, né, trazer mais informações relevantes para o Tricolor, beleza? Uma boa noite e um bom descanso para vocês.